Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria então mostrar os livros de minha autoria que vocês conseguem baixar, seja na Amazon, seja no próprio site da editora Unesp, entendeu? E depois eu mostro os dois outros que eu tenho, mas aí eles não são gratuitos, você teria que comprar. Mas se você não tem condições de comprar agora nenhum livro, né? Você tem como baixar eles gratuitamente. Esses livros que eu vou mostrar, que são gratuitos, você consegue baixar tanto na Amazon quanto na própria editora Unesp, você também consegue comprar ele fisicamente. Aí você tem que entrar na editora Unesp e lá tem um link aonde ele vai te indicar o lugar onde você compra, porque a editora Unesp faz um acordo com uma impressora, né, uma empresa lá, né, que imprime os livros, e aí só com essa que vocês conseguem imprimir. Bem, diretamente. Se você baixar e levar num outro lugar, pode ser que você consiga também fazer isso, ok? Mas eu não sei se vai ficar mais caro, né? Então, primeiro vamos lá. Tem esse livro aqui, A Relação entre o Estado e o Sindicato sob uma Perspectiva Territorial. O que eu trato nesse livro? Eu trato do movimento sindical antes de 30 e até 1937. Entendeu? Então, lá de 1890, mais ou menos, até 1937. Quais são os capítulos que tem nesse livro? Pode ser que interesse, vou falar os capítulos que tem nesse livro aqui. Eu vou explicar um pouco cada capítulo. Tem um capítulo que chama Metodologia de Pesquisa, porque ele foi uma tese de doutorado, ok? Depois se transformou, então, nesse livro. Na qual eu explico os principais conceitos usados no trabalho, que é o conceito de território e territorialidade. Tudo bem? No capítulo 2, o Estado liberal e suas relações com o movimento operário no Brasil. Então, tem uma parte desse capítulo que eu discuto a emergência das ideias liberais e a crítica do movimento operário, e depois a influência do liberalismo e do federalismo nas elites brasileiras. Então, eu faço uma discussão tanto do que é liberalismo, tanto do que é federalismo para essas elites regionais, né, na época lá quando surge a República no Brasil. Tudo bem? Terceiro capítulo, ação territorial dos sindicatos revolucionários sob Estado liberal. Falo, então, do movimento sindical no início do século XX no Brasil, as territorialidades desse movimento, então tem alguns mapas que eu demonstro como que eram esses sindicatos, ok? Falo das greves de solidariedade, a questão territorial, então como é que se dão essas greves de solidariedade e como que ela se expande territorialmente pelo Brasil. No quarto capítulo, eu entro para a formação do Estado corporativo e o movimento sindical nos pós-30 do Brasil. Então, eu falo como é que o Estado ele vai controlar esses sindicatos, o que acontece com os sindicatos de orientação anarquista, né, perante essa ação estatal. E depois eu falo, né, quais são esses principais sindicatos corporativos que vão existir, né, e a dificuldade que os anarquistas vai ter com relação à entrada deles em jogo, porque, evidentemente, eles vão ter muito mais acesso às políticas sociais que estão feitas, são feitas pelo governo do Getúlio Vargas. Tudo bem? E, por fim, eu discuto essas territorialidades. Basicamente é o quê? Eu vou mostrar como que era a territorialidade sindical antes de 30 e o que acontece com ela depois de 30. Porque são poucas pessoas que discutem isso, né? Então, tipo, existe uma territorialidade que se muda. O sindicato tinha uma ampla territorialidade antes de 30 e depois de 30 o Estado ele vai organizar a territorialidade desse sindicato. Ou seja, ele vai dizer como esse sindicato tem que funcionar. Né? Então, tipo, qual a base territorial que ele pode ter? Então, é uma decisão do Estado. Até 30 é uma decisão do próprio sindicato. Lembrando que até 30 o sindicato ele vai ser uma entidade privada, né? Então as pessoas se organizam e vão no cartório e registram o sindicato, por isso que eles vão definir a base territorial dele, por exemplo, e depois de 30, para existir sindicato, você precisa pedir uma autorização do Estado, né? O que seria uma carta sindical. E é por isso que o Estado vai dizer como ele deve funcionar ou não, inclusive na questão dos estatutos dele, enfim, né? Por isso que os anarquistas eles vão se negar a fazer isso e o que vai acontecer é que eles terminam, eles não conseguem subsistir, ok? Não é só por causa disso, eles sofrem uma repressão, mas é evidente que isso vai ajudar e muito para que eles acabem,
Porque as pessoas que querem ter direitos sociais e sabem que esses direitos sociais estão nos sindicatos regularizados, né, aceitos pelo Estado, não vão entrar nos sindicatos anarquistas, porque não vão ter esses direitos. O outro livro que também vocês conseguem baixar é esse daqui, Geografia e Anarquismo, a importância do pensamento de Piotr Kropotkin para a ciência. Esse livro vocês conseguem baixar tanto na Amazon quanto, como eu estava dizendo, na própria editora Unesp. Mas conseguem comprar também via editora Unesp. Ele vai te mandar para uma gráfica e a gráfica vai imprimir para você, ok? Aí você vê o preço lá que a gráfica tem. Tudo bem? Nesse livro, eu estou falando basicamente das ideias do Kropotkin, né? Mas eu quero entender como é que o Kropotkin pensou, né? Como é que chegou a essas ideias? Porque ele não estava dormindo, acordou e falou: caramba, eu sonhei com isso e vou começar a escrever sobre isso. Não é evidente que é isso. Então, vou mostrar historicamente como é que esse processo acontece com o Kropotkin. Por isso, os capítulos são: primeiro capítulo, a influência de Malthus e William Godwin no pensamento de Charles Darwin e Piotr Kropotkin, respectivamente. Então, como o Darwin vai ser influenciado pelo Malthus e como o Kropotkin vai ser influenciado pelo William Godwin. Então, vou mostrar isso. Segundo capítulo, as origens do conceito de apoio mútuo. Como esse conceito do apoio mútuo, ele surge. Não é o Kropotkin que cria o conceito do conceito de apoio mútuo, né? O apoio mútuo existe pelas pessoas, pelos animais, mas vão conceituar. E não é o Kropotkin o primeiro cara a conceituar ele, né? Existe um cara anterior a ele. Então eu falo esse processo histórico do surgimento do conceito do apoio mútuo. Terceiro capítulo, Piotr Kropotkin versus Thomas Huxley e a crítica anarco-comunista ao pensamento único darwinista. Aí nesse capítulo eu vou estar discutindo por que o Kropotkin cria o livro O Apoio Mútuo, né? Então ele está tentando rebater as ideias de um cara chamado Thomas Huxley, conhecido na época como Bulldog de Darwin, porque ele vai ter um debate na sociedade, né, sociedade científica, né? E inclusive um debate com o arcebispo de Canterbury, né, que seria o papa da igreja anglicana. OK? Muito conhecido, enfim, né? Então você vê em filmes do Charles Darwin sempre aparece esse debate, porque é o cara que mais levou à frente as ideias dele. Posteriormente, o Thomas Huxley vai escrever um livro, isso vai incomodar muito o Kropotkin, e o Kropotkin faz uma resposta a esse livro. Tudo bem? Aí eu discuto o livro do Thomas Huxley, discuto o Kropotkin e a análise que ele faz dessas ideias. No quarto capítulo, discuto natureza e sociedade no pensamento de Kropotkin. Então, eu vou discutir o que é natureza e o que é sociedade, levando em consideração a questão do apoio mútuo. Posteriormente, o capítulo chama o quinto, Territórios e Solidariedade, a sociabilidade do apoio mútuo no tempo e no espaço. Então, eu vou discutir, na minha avaliação, o que é o apoio mútuo? É uma ação territorial, então como é que ela se dá, tanto no tempo quanto no espaço. Ok? Então, eu quero demonstrar como que acontece isso. Eu faço uma interpretação do livro do Kropotkin. Né? Ele não está pensando necessariamente em território, apesar dele falar, no meio do livro, de um princípio territorial que eu imagino como territorialidade. E aí é o seguinte, o que os geógrafos hoje, no século XXI, no final do século XX, falam de territorialidade, fora do Estado, na minha avaliação, começa com os anarquistas e eu demonstro aqui a partir do livro do Kropotkin. Beleza? E, por fim, anarquismo e ciência nas críticas a propostas kropotkinianas. Aí eu faço uma análise crítica ao trabalho do Kropotkin, né, de pessoas do meio socialista ou do meio anarquista, caso, por exemplo, do Enrico Malatesta. Ele tem uma crítica aos trabalhos do Kropotkin, enfim, então faço uma análise aí a partir, né, de alguns personagens, entre eles aí, como estou dizendo, o Malatesta. Se você quer comprar livros, né, você tem esse livro aqui publicado pela editora Intermezzo, eu não sei se o Plínio tem números ainda dele, teria que conversar com ele, que chama Introdução ao Pensamento Anarquista na Geografia, Piotr Kropotkin e Charles Perron. Esse aqui você tem que comprar, né? Ou tem na Amazon, não tem, mas acho que tem em Santo Virtual, enfim, né? E eles se dividem em que capítulos? Tem uma parte, tem a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, a importância do pensamento de Kropotkin para a geografia moderna. Faço, então, uma análise da vida do Kropotkin, depois escuto o Kropotkin com relação ao ensino de geografia, sociedade e natureza, Estado, sociedade e território, indústria e agricultura. E na segunda parte, eu vou trabalhar o Charles Perron, que também pouquíssimo fala na geografia,
Um dos principais anarquistas, né, da AIT, amigo íntimo do Bakunin, inclusive, né, tem uma foto que o Bakunin está sentado, o Charles Perron dos caras do lado dele, e ele era um geógrafo, ele na AIT discutiu a questão educacional, então eu trabalhei alguns textos do Charles Perron, ok? E aí eu vou fazer uma análise sobre ele. Primeiro capítulo da parte 2. Charles Perron, anarquista e amante das ciências geocartográficas. Segundo, educação, como é que ele discute educação. Terceiro, cartografia, como ele discute cartografia. Beleza? Então é esse livro aqui, Introdução ao Pensamento Anarquista na Geografia, Kropotkin em Charles Perron. E por fim, o livro mais recente, que eu lancei pela editora Com Arte, esse aqui também vocês têm que comprar, né? Que chama Os Operários Pedem Passagem, que é basicamente a minha dissertação de mestrado, né, com algumas alterações. Então eu faço o quê? Uma discussão sobre a cidade de São Paulo e as manifestações operárias, greves e assim por diante, a partir de uma perspectiva geográfica. Nesse livro, então, você tem lá, primeiro capítulo, a metodologia de pesquisa, porque é um trabalho científico. Então, eu discuto quais são os critérios que eu tive para fazer a pesquisa. Discuto espaço, segregação espacial e apropriação, a partir daquilo que eu estou fazendo, né, na pesquisa. Posteriormente, relação do espaço e operário na cidade. Vou discutir, então, onde ficam os bairros operários, porque eles ficam lá, a questão da segregação e assim por diante. Posteriormente, São Paulo, crescimento urbano e segregação espacial no início do século XX. Depois, a indústria na cidade de São Paulo no início do século XX. Então, vou discutir o debate sobre a indústria, né? Como é que surge a indústria no Brasil. Tem um debate feito pelos economistas e sociólogos. Depois, eu faço uma metodologia de análise dessas indústrias a partir do censo industrial de 1907, para entender o que é indústria grande, se existe indústria grande, indústria pequena, e assim por diante. E depois eu falo da indústria em São Paulo nas primeiras décadas do século XX e as origens da burguesia industrial. Então, eu demonstro, né, como é que é essa burguesia industrial paulista, como é que ela surge, a vinda dos imigrantes, o casamento entre eles, né, imigrantes e essa parcela da elite paulista. Então, houve muitos casamentos, né, esses consórcios que eles chamavam, né. Então, eu vou discutir um pouco sobre isso, beleza? Aí depois tem um capítulo que chama Relação do Operário com a Cidade de São Paulo por uma Geografia do Trabalhador. Aí eu vou discutir as condições de trabalho, moradia e assim por diante. E ele vai focar nas manifestações, como é que se dão essas manifestações espacialmente, quais são as estratégias que os anarquistas usam para fazer as manifestações. Então, por exemplo, qual rua pegam, né? Se vão sair de vários pontos da cidade, se sai de um ponto só a manifestação, né? Para que a gente entenda de que as manifestações hoje têm muito a aprender com as manifestações do século XX, porque eles tinham umas estratégias para que a polícia não cercasse as manifestações. Não significa que sempre eles vão conseguir, né? Mas é importante que é uma estratégia completamente diferente do que tem hoje. Tudo bem? Então, são esses 4 livros, né? Para fechar, do Kropotkin e do movimento operário na questão territorial no Brasil. Ele você consegue baixar. Do Kropotkin e Charles Perron. E os operários pedem passagem. Vocês vão ter que comprar. Esse aqui é na editora Com Arte. Esse aqui é com Intermezzo, com Plínio. Beleza? E aí, pode ser que vocês achem em outro lugar também, enfim, né? Mas eu estou dizendo onde que eles foram publicados. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, quem tem interesse nessas leituras sobre anarquismo, podem pegar esses livros, que são gratuitos, os 2 primeiros, né? E se tiver interesse em aprofundar, aí você teria que ver com o Plínio e teria que ver com a Comarte, né? O Plínio não sei se tem, mas a Comarte com certeza tem ainda para ser comprado. E aí também você pode procurar na estante virtual, provavelmente eles também têm esses livros já para ter vendido. Beleza? Então era isso daí. Um abraço a todos e todas.